Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tem alguns colegas ainda entrando ali, mas a gente vai autorizando ali a entrada e vamos já começar, né? A gente aguardou um pouquinho. Eu já agradeço a presença de todos aí. E a nossa... Bom, para quem me conhece, sou o Felipe, né, do Decom. E quem vai apresentar comigo aqui é o Batista, o Guilherme Batista, da CAEX, do lado do Decom também. A ideia é ser uma reunião bem rápida. Até a gente colocou no ofício das 10 ao meio-dia, porque pode ter dúvidas ali do pessoal a esclarecer. Mas a ideia é que seja bem rápida, bem prática mesmo. A gente vai mostrar para vocês de maneira bem operacional mesmo como fazer essas AFs, né? Então, o principal motivo da reunião é a alternativa que as unidades têm para empenhar os materiais até o final do prazo de empenhos da CEPLAN, que a princípio é 12 de novembro, né? E que até em virtude do período aí que nós tivemos de greve, também esse represamento das demandas que houve, a gente recebeu muitas AFs, muitos pedidos de adesão, de dispensa, que estão represados no DECOM, né? A gente não tem como dar conta desse trabalho todo, né? De empenhar as unidades. Por isso que a gente faz o nosso prazo foi até o dia 30 agora do 9 para envio desses pedidos todos para o DECOM, e para as AFs era 15 do 9, né? Justamente para a gente ter tempo de processar tudo isso dentro do prazo ali da CEPAM, para não perder nenhum desses empenhos, né? Então, esses empenhos a gente garante, né? A gente vai conseguir fazer. E aqui a gente vai apresentar para vocês uma alternativa para quem não conseguiu enviar dentro desse prazo os pedidos ao DECOM, que ainda podem empenhar, né, diretamente pelas unidades. Então, essa funcionalidade vai ficar aberta para vocês, de fazer as AFs e os empenhos, enviar diretamente para o DCF, para digitação. E a gente vai mostrar um caso bem prático aqui para vocês, informando que essa reunião está sendo gravada e vai ficar disponível a gente vai colocar no site, e também a apresentação, que nos slides tem passo a passo ali de todo o procedimento, também vai ficar disponível, o material para consulta, né? Lembrando que a gente está sempre disponível também para qualquer dúvida que vocês tiverem, para auxiliar nesse procedimento aí. Então, Batista, daí se quiser começar a mostrar para o pessoal Beleza? Oi, pessoal. Oi, Felipe. Valeu. Bem-vindo todos e todas, né? Vamos lá, vamos falar então sobre a questão das alternativas que as unidades têm para emitir os empenhos agora, né? Considerando que passou o prazo. Vamos lá, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Qualquer coisa, vocês só falar no chat ali. Só dá um toque lá. A princípio está tranquilo? A princípio está tranquilo, o pessoal não reclamou ali. Então tá de boa. Beleza, obrigado. Tá, então vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Tá, falar uns pontos iniciais, tá? Primeiro, então, como o Felipe bem comentou, o prazo para empenhos, né, para encaminhamento das AFs para o DECOM por parte das unidades foi até dia 15 do 9, né? Então, tudo que chegou até esse prazo, a gente vai executar normalmente, vai tocar, enfim, né? Mas o que fica diferente nesse ano vai ser a partir dessa data, né? Porque nos anos anteriores a gente chegava no prazo e depois a gente, né, não tocava mais, né? Porque o prazo era prazo, tinha que ser cumprido, enfim, e a gente respeitava isso. E não havia uma opção para a unidade, como é que eu posso dizer, se virar, digamos, resolver coisas que surgissem depois. Por exemplo, acontece muito, né? Às vezes, um pregão que passou a iniciar a vigência a partir do prazo do DECOM. Acontecia bastante.
e daí a unidade, às vezes, né, tinha que ver um atendimento excepcional, ou como é que ela ia resolver, ficava de mãos atadas, né? E isso dificultava. Ou, por exemplo, assim, chegou um recurso específico, né, uma emenda parlamentar, ou alguma liberação, ou alguma coisa excepcional, que permitisse o empenho, mas era posterior ao prazo do DECOM, também era outro dificultador. Ou seja, a unidade ficava de mãos atadas, né, em relação a isso. Né? Então, isso dificultava bastante. Então, o que a gente buscou fazer esse ano, né? A própria unidade vai poder ter autonomia para conduzir o seu pedido de AF, gerando os empenhos correspondentes, né? Então, fazendo a AF, daí usa a AF como base para fazer os empenhos, automatizando a emissão, né? Ou seja, não é uma emissão de empenho que vocês estão acostumados a fazer, né? Que é emissão manual de serviços, com todos aqueles problemas da MATL, né? A gente sabe que vai colocando, vai dando problemas, tem que refazer. Não, é diferente, é muito mais facilitado o trabalho, né? Então, gerando desempenhos correspondentes de uma forma automatizada e já notificando os fornecedores em seguida. Ou seja, vai abrir essa janela facilitadora, né? Para a unidade ter a sua própria autonomia, digamos assim. Isso vai, a gente acredita que deve ajudar bastante. E também, caso a unidade queira continuar executando seus próprios pedidos de AF, de materiais, a funcionalidade vai ficar disponível. Tá? Ou seja, tem esse caso especial, ok, né, de 15/9 até o prazo da CEPLAN de 12/11, para vocês emitirem por conta, né, fazerem os trabalhos por conta? Tem, beleza. Ah, pô, achei legal, quero continuar, isso facilitou a dinâmica aqui do trabalho, a gente sentiu que melhorou, ok, quero continuar, beleza. Né, não tem nenhuma, vocês podem ter a liberdade de fazer, sabe? É só seguir o rito, né, os passos ali certinho dos slides, né, todos os caminhos necessários, que está no manual também, a gente vai ver depois, que daí vocês podem fazer por conta mesmo após essa dinâmica, né? Algumas vantagens. A extensão do prazo para empenhos, né, que passa a ser 12/11, ou seja, tem uma janela bem maior ali para emissão, né? Então, isso facilita para caramba, né? Como a gente falou, liberação de recursos, eventualmente uma liberação rápida, né? Às vezes tem uma liberação e já fecha em seguida, ou seja, já recolhe se não usar em 1, 2 dias. Então, todo esse fluxo orgânico, assim, digamos assim, essa dinamicidade, a unidade vai ter como fazer, ou seja, não vai depender de intermediários, de mandar para lá, para cá, como, né, vai para o DECOM, vai, daí tem o tempo de tramitação, daí o DECOM vai para o DCEP, depois vai para a unidade, depois vai para o DCEP de novo, daí tem um ajuste, volta para a unidade para ir para o DECOM. Bom, vocês bem sabem o que vocês estão acompanhando, né? Esses ajustes e como é que está se dando. Então, aí vai ser algo muito mais compatível com a realidade de vocês mesmos. Outro ponto importante é a forte mitigação de riscos das aquisições. E aqui é um ponto interessante que a gente sempre comenta aqui, que é a importância do tempo na licitação, né, para aquisição. Né? Porque, por exemplo, assim, a gente tem um pregão, né? Vocês vão lá, colocaram suas demandas, aí saiu o pregão. Está disponível para empenho. Fizeram as atas, está tudo certinho, está vigente, está em acompanhar o processo. Vocês vão lá para pedir. A cada dia que passa, o risco aumenta. Vocês vão dizer, pô, como assim o risco aumenta? O risco aumenta, né? O preço que estava inicialmente, daqui a pouco já não é mais tão vantajoso para o fornecedor, daqui a pouco ele não vai querer entregar da mesma forma que ele entregaria no início do pregão, às vezes começa a dar problema, né? Daqui a pouco ele pode ter um problema com uma outra instituição, né? Às vezes um problema não entrega alguma coisa que ocasiona um processo lá administrativo, que incorre numa sanção que impede ele de contratar com a administração pública federal. E vocês bem sabem também, que vocês lidam bastante com a abertura de processo administrativo, né? Naturalmente, na rotina de vocês isso ocorre e acaba sendo complicado, né? Porque, poxa, vocês vão lá, se planejam, colocam as demandas, fazem toda a organização, fazem todo o processo de aquisição, para daí no final, por uma inconsistência do fornecedor, não conseguir empenhar. Então, assim, essa é a questão do risco, assim. Então, o fato de ser dinâmico e adquirir com agilidade faz toda a diferença na licitação. Ou seja, cada tempo que passa, só vai piorando. O risco só vai aumentando exponencialmente até chegar no final da vigência do pregão, né? Então, por isso a importância dessa dinâmica orgânica aí que a gente está apresentando como uma alternativa, né?
dessa extensão de prazo aí para vocês. Fora a autonomia que a gente já comentou. Como fazer isso, né, que vocês estão propondo, né? Primeiramente, a gente tem que ver a questão dos pré-requisitos do sistema. Então, tem o link ali dos chamados da CETIC, né, e os 2 pontos específicos que precisa, né? Um deles é o perfil para emissão de AFs no Solar, né, SCL, e acesso para os relatórios de consulta de saldo AF e saldo AF empenhos, que é a forma automatizada de gerenciamento de saldo pelo sistema, que iniciou esse ano, né, no início do ano. Alguns de vocês usam, outros ainda estão, né, pegando, aprendendo, enfim, mas é importante criar esse chamado para garantir, né? Se não tem esse acesso, né, fazer o pedido certinho. E o segundo é o perfil para emissão de empenho na UGR da unidade, né? Inclusive o acesso à geração de empenhos para o processo, né? E perfil para solicitação de pagamento no MATL. Então são esses 2 pontos relativos ao MATL, né? O primeiro em relação ao solar e o segundo em relação ao MATL, que é um software específico que a gente usa para fazer os empenhos. Tá? Só qual que é a grande vantagem disso? Boa parte de vocês já realmente são responsáveis, né, nas unidades, aí, por compras, patrimônio, enfim, né, financeiro, e boa parte de vocês já tem esses acessos, tá? Então, assim, é algo que não deve ser tão pesado de conseguir, enfim, né, porque já facilita para talvez uma pessoa que outra não tem, enfim, e às vezes um colega tem, o outro não tem, uma coisa que dá para pedir para a CETIC é para copiar, né, o perfil do colega ou da colega, então já ajuda bastante, às vezes, né. Pô, eu sei que ele tem tudo isso aqui, eu quero o perfil para o solar e da MTL do meu colega, né? Então, daí já facilita bastante, não precisa detalhar tanta coisa. Então, aqui, um ponto relevante, assim, antes de começar tudo, isso está no manual também, tá tranquilo, mas só para contextualizar, né? A gente orienta 2 formas de consulta de saldo. Uma delas pelo nosso setor, o setor da minha unidade, digamos, por exemplo, eu sou BNU, por exemplo, né? Qual que é o setor origem do sistema de BNU? BNU, né? E daí cada um tem o seu, né? Setor origem vinculado e tal, que é o mesmo setor da planilha de licitações, vinculado ao local de entrega, quando faz a importação de pedidos. Esse setor vinculado a esse local de entrega dos pedidos importados é o setor que fica vinculado à parte da E. Então, ele é um setor determinado. E a partir dali a gente consegue ver, daquilo que eu planejei lá, coloquei nas demandas, foram importados no calendário e tal. O que está vigente? O que eu posso empenhar? O que eu tenho? O que eu já usei, o que eu não usei? Né? Então, tem o caminho do sistema certinho como consultar, né? E daí que ele mostra bem direitinho, a gente consegue filtrar pelo setor específico, que seria o setor origem, né? Daí pode marcar exibir somente vigentes e consultar. E daí aqui vocês vão conseguir consultar todos os itens vigentes de vocês, né, do setor de vocês. Vocês realmente foram os demandantes. E tem uma possibilidade de ordenação, que é legal. Inclusive para facilitar o planejamento de vocês. Né? Por exemplo, às vezes eu quero ver tudo que eu tenho vigente, ok, para fazer o meu pedido. Só que às vezes tem coisa vencendo e eu não sei. Né? Então, às vezes eu preciso de certos itens, mas que vencem só ano que vem. E para alguns que vencem por agora, talvez eu não precise tanto, mas eles vão vencer. E depois você não pode mais pedir depois que vence, né? Então, para aproveitar tudo aquilo que está correndo, está próximo a vencer e tal, uma forma é justamente fazer essa consulta do setor de vocês e ordenar, né? Então, clicando aqui nesse campo da pesquisa, nos resultados, é possível ordenação. Então, você consegue ordenar pela vigência, né? Inclusive, você consegue ordenar aqui em cima, justamente para facilitar esse planejamento de vocês, né? O que eu tenho? Mas o que eu tenho que estar para vencer? Né? Que eu vou perder e depois vai demorar mais um ano para estar vigente de novo, né? Então, para ter todo esse planejamento, inclusive com o valor aqui, que ajuda bastante, né? Tiveram melhorias, né, no sistema, né? Então, está cada vez mais completinho. Então, vocês conseguem se organizar dessa forma, e isso é muito legal. E aqui vocês sempre têm que se ater ao seguinte, ao saldo setor, que é esse campo aqui, né? Qual que é o saldo setor? Tem disponível ou não. Se tiver 0, não pode pedir. E o resto vai conforme está aqui. Tá? E agora vem o seguinte, se eu não encontrar o que eu estou pesquisando, o que eu quero para mim, da minha unidade, o que eu faço? Eu já vou correr pensar numa adesão? Eu já vou correr pensar numa dispensa? Não, primeiro vamos ver se os nossos outros colegas não têm esses itens. Né? Vamos ver. Vai que eles tenham. Né?
Então, qual que é a sacada? Qual que é a estratégia, né? Usar o mesmo caminho, só que daí, no lugar onde a gente preencheu o nosso setor, a gente deixa em branco. E daí a gente vai lá, deixa em branco, somente vigentes, e consulta. Clica em consultar. Tá vendo que ele vai trazer os resultados de todas as unidades. Então, isso é bem legal. Já mostra, por exemplo, ali, ó, o primeiro item, né? Diz que o setor origem é de CBS, UFSC, né? Curitibanos. O pregão ali, 194, 2023, o item 1 desse pregão, ó, saldo setor, 0. Né? Opa, então esse item, vamos supor que eu quisesse esse item mesmo, né? Desse pregão. Eu já sei que de Curitibanos não vai dar. Ou seja, quando eu for fazer a minha F lá, eu vou ter que preencher o setor origem de quem eu vou pegar o item. Se é meu setor origem, beleza. Agora, se é dos outros, eu já sei que, por exemplo, esse item CBS eu não posso pegar, tá zero. Né? Então, por exemplo, se eu quiser esse item, aqui tem uma opção, ó, Araranguá. Araranguá tem 25. Se está dentro do quantitativo que eu quero, eu posso pedir de Araranguá. Então, supondo que esse seja o item que a gente vai pedir e que está dentro dos quantitativos, uma possibilidade é a gente colocar o setor origem na criação da nossa F como com área, que é o setor origem que tem saldo disponível para o que eu quero. Ou seja, eu não tenho esse item, mas o meu colega tem. Então é muito mais fácil. É um pedido de empenho normal, só que daí precisa da autorização de Araranguá. Então, isso facilita muito o planejamento das unidades. Então, fica muito, muito legal, assim. E ainda mais tudo dentro do fluxo, né? Que agora não precisa necessariamente mais mandar, né, e-mail. Que antes a gente mandava e-mail, e cara, você consegue autorizar para mim? Consegue autorizar? Esperava, tinha que botar o e-mail como peça. Então, era tudo um pouco mais complexo. Agora não. É orgânico, o próprio sistema está ali, você já coloca o setor de que você quer, né, pegar o item, enfim, né? E ele já vai sistematizando, mandando para autorizar. Então, é muito legal, assim, trouxe uma nova realidade, né? Uma nova perspectiva da aquisição. Então, isso é muito legal. E daí, nesse caso de todos os itens, a orientação, além de consultar e ver por aqui, é de visualizar o relatório. Porque daí você consegue salvar um PDFzão, né? Ou um Excelzão, digamos, gigante, um XLS. E daí você consegue filtrar, consegue encontrar os itens. Aqui, inclusive, eu acabei gerando ali, né? Para nós, para dar um exemplo. E daí busquei por cadeira. Foi PDF mesmo, deu Ctrl F, cadeira. Então, e daí você vai indo, e daí, por exemplo, achei aqui, ó, giratória com espaldar baixo em tela. Então, que é uma cadeira que costuma sair bastante, espaldar baixo, espaldar médio, né? Então, aqui mostra um exemplo, ó, aqui do setor é o CCS, qual que é o pregão, número do item, todo o detalhamento, né? O saldo do setor, o que eu tenho disponível para pedir do CCS em relação a esse item, 10 unidades, né? Qual que é o valor, tal, qual que é a vigência. Então, vários elementos, né? Eu sei que tem muitas demandas das unidades no sentido assim, olha, eu preciso passar, né, para o docente, para o professor responsável, ou para o técnico específico, né, responsável, a relação de itens, para que ele veja o que, né, ele vai querer comprar ou não, para ele ter a noção do que tem disponível. Então, essa opção de mostrar e disponibilizar para as pessoas é legal, porque se pode fazer com base nesse relatório global, né? Dá para fazer um relatório dos seus, né? E também do global. E daí o próprio requisitante, ou para quem vocês precisam, de quem vocês precisam do retorno para operacionalizar a F, ele já vai ter essa visão global do que vocês têm, conforme a consulta anterior, e do que toda a UFSC tem. Né? Então, dá esse panorama. Evita fazer uma dispensa de coisa, né, de um item que vai ter, que alguém provavelmente vai ter, né, ou uma adesão sem necessidade, quando tem um item. Ou, às vezes, vocês querem uma adesão, uma dispensa de um item específico, mas aqui tem um item que atende, tem uma proximidade que atende. Então, às vezes, por mais que não seja exatamente igual, mas ele vai atender. Então, poupa o trabalho, né? E aproveita o trabalho dos colegas, isso que é legal também, porque todo mundo fez ali os trabalhos, colocou seus itens, e a gente poder adquirir daquilo que a gente realmente planejou e demandou, é uma valorização também do trabalho de todos. Isso que é muito legal. E a gente não tem um aproveitamento muito grande dos pregões. Muitos pregões finalizam sem grandes empenhos, né? Com poucos empenhos. Então, muitos dos trabalhos acabam indo para o ralo abaixo, né? Então, assim, a gente consegue mais aproveitar um o trabalho do outro, né? Valorizar toda a estrutura, todo o trabalho feito. Então, por isso a importância de fazer isso. Beleza, agora vamos para a prática. Pode falar.
Não só uma questão aqui que pode ser dúvida dos colegas também. Uhum. Nesse caso de usar o saldo de outra unidade, uh, aconselha que antes de colocar ali no sistema a F, se entre em contato com a unidade que é detentora ali do saldo ou manda direto via sistema? Qual é a orientação a respeito disso? Olha, realmente uma boa pergunta, né? Tipo, isso não é obrigatório mais, né? Digamos, antes era, né? Não é obrigatório mais. Mas eu acredito, assim, como que vale a pena um contato prévio, sabe? Eu acho que vale a pena sim. Então, principalmente para evitar todo o trabalho e depois ter toda uma negativa, ou seja, você fazer toda a F, né, sem uma perspectiva de realmente se a unidade vai aceitar ou não, às cegas, né? Sem ter um contato prévio. Ou seja, não precisa uma formalização, né? Então, eu entendo que isso não é necessário. Mas um contato ali no chat, uma previsão. Pô, será que, né, vocês têm aqui 70 unidades, a gente estava pensando em umas 30. Será que rola? Será que é possível? Ou esquece? Ou talvez só metade de... O que vocês... qual a perspectiva vocês passam aí para a gente? Daí ali no chat mesmo, enfim, né? Ou, enfim, da forma que achar melhor, a pessoa já vai dar a real ali. Não, cara, beleza, pode tocar. Ou não pode tocar. Então eu entendo que é importante, sim, um contato prévio, sabe? Para se situar. Até para evitar desperdício de trabalho, né? Ou retificações e ajustes e tal. Não é obrigatório, mas eu acho que como, assim, uma política de boa vizinhança, assim, de colaborativa, eu acho legal, sabe? Para ajudar, todo mundo se ajuda, né? Ajuda quem vai autorizar, ajuda quem faz, dinamiza, né? Não sei se esclareceu, mas Sim, sim, obrigado, Guilherme. Isso foi só para não, né, beleza. essa dica para o pessoal, que eu também acho que é importante um contato prévio ali para evitar o trabalho. Quando vê, faz toda a F Uhum. e a unidade não empenhou ainda, mas está planejado de usar aquele saldo e não vai poder ceder, né? Então, acho que um contato Exatamente. prévio ali é importante mesmo. Com Obrigado. certeza, com certeza. Imagina, imagina, valeu. Tá, então, voltando, o passo a passo, a gente colocou o link, que é o link do manual, né? E aqui tem a telinha de como é que está no manual, das alternativas às unidades. Daí tem os passos, né, orientações gerais, passo um, passo 2, tudo como é que faz, até a notificação, ou seja, desde a parte inicial até o final, que é a notificação ao fornecedor. Então, é bem interessante, né? Daí aqui, ó, aqui eu pensei, assim, ó, como é que a gente estruturou para passar para vocês. A gente pensou em fazer um exemplo prático, né, no sistema, fazer o passo a passo. Vou fazendo aqui, compartilhando a tela, vou fazendo como se fosse vocês, né? Tudo junto ali, tá? Vamos colocando os dados do sistema, vamos buscando toda a documentação, até chegar na notificação, sabe? Do início ao fim, fazer. Assim, ó, teve uma mudança de última hora, mas você já sabe, né, como é que funciona essas coisas, né? A gente preparou um exemplo, dando tudo certo, mas no fim o fornecedor já está com alguns problemas. É bom que, assim, quando a gente fala o negócio do risco, vocês veem que na realidade de fato se aplica, né? Não é bobagem, né? E é justamente o que aconteceu aqui. Olha só, e foram alguns dias só, né? Foi suficiente para inviabilizar essa aquisição. Mas a gente vai seguir normal, considerando que nada tivesse acontecido. Claro, nós vamos passar como se fosse, né? Como se fosse resolver o caso, considerando a situação real, mas nós vamos tocar como se fosse tudo correto para vocês terem início, a visão do início até o final, sabe? E, enfim, só para vocês se ambientarem. Daí, qual que é o esquema? Eu vou mostrar, vou sair daqui e passar para vocês, só que... E as telas estão aqui, tá? Então, todas as telas vão estar aqui para consulta. Tipo, vai ser gravada ali e tal, nossa reunião. E também, assim, às vezes de gravar a pessoa não se acha, né? Se não tiver as telas, aqui vai ajudar bastante também. Tá? Vou sair daqui então. Qualquer coisa vocês vão avisando aí, tá? Se tiver zoado, tiver alguma coisa para comentar, pode falar. Deixa eu sair daqui. Tá, vamos lá criar então a nossa F. Uma pergunta. Tá. Ele comentou que tem uma pergunta.
É que não apareceu para mim. Ah, tá. Uhum. É uma pergunta em votação. Tá. Tá, eu vou então, antes de começar, só ver as perguntas aqui, que ela não estava no chat público, por isso que eu não... que é uma pergunta da Thaís, ó. E quando a unidade não se manifesta na F ou por e-mail e a ata está por vencer? Tá. Antes conseguimos emitir a F, sem consultar a unidade responsável quando a RP estava prestes a vencer. Então, Thaís, bem colocado. Antigamente, quando o saldo ele não era... Antigamente, né, no passado, para trás, quando o saldo ele não era automatizado no sistema, tinha essa questão excepcional aí de nos últimos 30 dias, fazer o empenho, né, sem depender da autorização da unidade, né? Só que com a automatização dos saldos do sistema e toda a vinculação direitinho e tal, isso é uma coisa que a gente não conseguiu operacionalizar no sistema, né? Porque o sistema também não conseguiria entender esses critérios e parâmetros, né? Por exemplo, digamos que a gente pedisse um item de alguém, né, nesse prazo excepcional, de quem ele tiraria, né? Como é que o sistema calcularia? Então, ele iria gerar parâmetros incorretos, ia dar uma série de inconsistências, e era uma complexidade tamanha que nem mesmo a CITIC conseguiria arrumar. Então, por isso que isso não tem mais, né? Então, vai ter sempre essa vinculação, tá? Independentemente de se estiver prestes a vencer ou não. Tá? Só para esclarecer. Ah, valeu. Eu vi que tu colocasse ali no chat público. Valeu. Agora que eu vi. Imagina. Né? Se os empenhos oriundos de dispensa ainda serão feitos apenas no DECOM, e isso está sendo visto, né? A questão da dispensa está sendo trabalhado, mas tendo novidade a gente vai passando para vocês. Daí, enfim, né? A gente vai passando as atualizações. Mas quando a gente tiver uma definição mais precisa, viu ali, Douglas? Mas por enquanto, né? Até onde eu sei não tem uma definição muito clara, mas quando a gente tiver algo mais concreto, a gente passa aí. Tranquilo? Beleza. Imagina. Enquanto isso, eu vou, então, vou tocando a ficha aí, né? Daí a gente depois, no final, pega e faz um compilado aí de dúvidas e a gente vê no finalzinho. Isso que quer dizer, Batista, para a gente ir tocando a apresentação, Tocar, né? porque como ela vai ficar com material de consulta, para a gente ter Isso, ela bem fluida, né, a apresentação de como faz o procedimento, aí no final a gente tira as dúvidas ali do pessoal, que vão surgindo dúvidas, vão registrando ali no chat, que aí ao final a gente vai passando ali e respondendo a todos. Beleza. Valeu, Felipe. Então, fechou. Vamos lá. Então, a gente vem em menu pedidos, né? Deixa eu ver como é que tá a tela aí. Acho que tá meio... Vou dar um zoom aí para... Não sei se está aceitável, se vocês estão conseguindo ver legal. Se estiver muito pequenininho, vocês avisam, né? Se não estiver legível. Mas vamos lá então. Então é menu pedidos, pedido de autorização de fornecimento. Daí a gente vai em novo, né? E daí o exemplo, aqui eu posso fazer isso aqui, vou tirar aqui, para dar uma melhorada para nós. Daí aqui é aquilo que a gente falou, né? O setor origem. Qual é o setor, de qual setor origem que a gente vai pegar esses itens? É o nosso ou é de outra unidade, né? Aqui no caso do exemplo, o setor origem que a gente vai escolher para o item teste, né? É o da PROAD UFSC. Ó, daí eu já troquei aqui, PROAD UFSC. Tá? Beleza. Categoria é sempre a 7, né? Nesse caso já é F, que é o padrão ali de preenchimento. Outro ponto bem importante, sempre que vocês forem emitir, né, empenhos por conta, né? Nesse caso, a F é imprescindível, obrigatória, inclusive a tramitação posterior com isso a gente vai ver, um passo obrigatório também, senão o saldo fica tudo bagunçado. Né? Mas outro ponto relevante é colocar no objeto esse excerto assim, né? Ó, não emitir empenhos apenas a baixa de saldo, né? Justamente para evitar que
a emissão de empenho se dê em duplicidade, né? Para que acabe confundindo e tal e dê problema. Então, já fica bem claro que, né, dessa F não vai precisar fazer empenhos a mais, já foram feitos. Né? Então, a gente repete no campo de justificativa, salvar. Esse negócio de salvar no Solar é sempre importante, porque como ele buga muito, se você não salva, você vai ter que refazer tudo. Então, tem que ter paciência. Salvar, próxima etapa. Sempre assim. Vamos lá que ele está processando. Sei que é ruim essa demora, mas mostra a realidade, né, do sistema. Demora muito mesmo. E daí, próxima etapa. E o que acontece? Ele só vai trazer aqui os itens do setor origem que vocês escolherem. Tá? Então, como é que era ano passado para trás? Né? Aparecia de tudo. Todos os itens de todo mundo. Aqui não. O que vocês colocarem em setor origem vai limitar a busca aqui. Tá? Então, aqui, quando a gente clicar em adicionar, só vai trazer a relação de itens da ProAd. A gente vai em adicionar. Tá. E aqui a gente pode fazer vários filtros, né? Enfim, mas vamos pegar o pregão que a gente está buscando, que é o 201, né? Então, a gente daí tem aquela estrutura de pesquisa, PE 000, daí os 3 dígitos, né? 201, 2023. Aqui eu já vou filtrar até pelo número do item. Vou colocar 56, que é o item do teste, procurar. Vamos esperar ele achar. Ó, encontrou. Então tá aqui. Ele também traz outras informações, né? Como é que está o saldo do setor, que é aquele campo que a gente já comentou, né? Que é o relevante para vocês verificarem se realmente tem o saldo ali, né? Para não se confundir com os demais. Então tá aqui o item, né? Beleza, a gente seleciona. Aqui vão ser 2 unidades no nosso teste. Então a gente coloca o quantitativo, o número inteiro ali, tirou, daí salvar, próxima etapa. É a mesma coisa, salvar, próxima etapa, e assim vai. Um ponto relevante aqui, enquanto está processando, de comentar, é o seguinte. Aqui a gente colocou só um item, naturalmente, por causa do teste, mas vocês podem colocar vários itens do mesmo pregão. Mas não só isso, como vocês estão fazendo por aí, é possível vocês englobarem itens de vários pregões. Né? Que a gente tem uma organização interna para tocar os pedidos e pede o filtro por pregão. Mas quando a própria unidade faz, não existe uma limitação. Claro, existem orientações para não dar problema. Né? Uma delas é não misturar consumo com permanente, por exemplo. Então, eu tenho vários pregões de consumo, né, vigentes, vários itens. Né? Eu já tenho a unidade ali do setor origem e quero pedir. São de vários pregões, mas são todos consumo. Beleza, pode pedir, pode misturar todos os pregões, que não tem problema, desde que sejam todos consumo e que tenham todos a mesma fonte de recurso, né? Para não ter depois problema em ficar preenchendo no MATL dados diferentes, sabe? Então, você condicionar a F que for fazer a fonte de recursos, detalhe, né? Fonte, PTRS, tudo aquilo que
que vocês veem junto com a CEPLAN, que vai precisar colocar lá, né? Fazendo isso, você consegue otimizar muito o trabalho, porque não tem que fazer várias AFs fragmentadas, né? Você consegue, às vezes, fazer numa AF pedido de 5, 6 pregões, né? Se você vai tirar tudo do décimo, tudo da mesma fonte, muito mais prático, né? Então, isso que é relevante. Então, abre esse universo de possibilidades também para vocês. E a emissão também de empenho fica muito mais automatizada. Ele vai emitir uma série de empenhos, tudo de uma vez só, né, com uma única F. Então, isso é muito bom também. Beleza, então esse é o nosso exemplo, é só um item. Próxima etapa. Beleza. Vamos lá em... Daí agora a gente tem que colocar os locais de entrega, né? Daí aqui tem os códigos de imóvel, enfim, vocês já devem estar familiarizados com esses códigos. Eles têm relação com aqueles códigos da licitação também, que são o padrão, né, dos códigos de imóvel das unidades requerentes, né, enfim. Mas aqui vamos colocar PROAD. Bonitinho. Qual que é a importância de fazer, de colocar o centro certinho aqui? Né? O setor bonitinho, o setor origem, do local vinculado àquele local inicial da licitação. Qual que é a importância? Né? É justamente pelo fato de, quando vocês forem importar essa F lá no sistema, ele já vai reconhecer o setor e já vai buscar o centro de custo certinho. Porque se mudar alguma coisa aqui, ele já interfere na importação do centro de custo da MTL. Tá? Então, por isso, é bom fazer certinho, como vocês costumam fazer para os pedidos de licitação, que daí não tem problema. Então, colocou aqui, colocamos PROAD, ok, salvou. Beleza, próxima etapa. Ele só passa um resumão, daí a gente clica em enviar. Tá, daí ele já diz o número da F, né? O número do protocolo. Daí a gente sempre copia, né, para ter a referência em algum lugar, né? Para depois não precisar consultar. Mas foi, a partir daqui, o que significa quando aparece isso daqui? Quer dizer que foi para o setor origem que a gente escolheu autorizar, né? Mesmo que seja exatamente igual ao nosso, ainda vai para autorizar, mas isso está sendo ajustado com a CETIC, tá? Então, por exemplo, se o setor origem for o mesmo setor que o setor tramitação, quando vocês criam a F, vocês vão ver que tem os dois campos, setor origem e tramitação, né? Tramitação é fixo, inalterável, e origem é o que vocês escolhem, então. Quando os dois forem iguais, então vai ter uma melhoria no sistema, vai ter um ajuste, né? A gente não sabe quando, mas está sendo processado, para daí, se eles forem equivalentes, já, ao invés de ir para autorizar a F, vai direto para emitir a F, sabe? E como é você mesmo que está pedindo, né? Então isso é um avanço que a gente teve. Né? E já nos outros casos, se ele é diferente, sempre que ele for diferente, ele vai para o outro. Mas na prática, hoje, considere como sempre vai para autorizar. É uma coisa que sempre tem que olhar. Beleza, então a gente tem aqui, então ele foi lá para a fila autorizar a F da PROAD. Só que a gente já tinha feito uma F dessa, mesma coisa, e com a autorização da PROAD. Então, vamos pegar ela como exemplo para continuar. Tá? Ela está aqui em emitir a F. Ó. Ou seja, sempre que, depois que a gente envia a F, registrou, tem o protocolo, vai para autorizar a F. Né? Então, o setor origem, o responsável do setor origem, vai estar aqui assim escrito, autorizar a F. Ele tem que receber, fazer, ou dar o ok e tal, e daí, ou não, né? Ou a negativa, e daí vai tocando pelo fluxo. Aqui, no caso, nós fizemos isso com uma F, né? Que é praticamente a mesma que a gente fez, mandou para a PROAD autorizou e veio para emitir a F. Que essa é a fila de referência para dar prosseguimento. Né? E daí o que a gente faz? A gente tem que receber a F, né? Recebê-lo no sistema. E daí tem um passo que precisa fazer. Aqui ele já está feito, que é o passo do lápis.
tem muitos requerentes que eles ficam assim, pô, eu estou tentando encaminhar minha F para Carex, não consigo. Mas é porque não foi feita essa parte do lapisinho. Tem o manual, tem as orientações bonitinho, né? Mas enfim, daí aqui a orientação é sempre vir aqui no lápis, né? E daí a gente vai ter um botão aqui gerar, vocês clicam em gerar, ele gera um número, né? Ele vai gerar sempre um número aleatório, não é para vocês botar nenhum número de vocês, ele vai gerar um número aleatório aqui, e em data vocês colocam a data atual. É isso que vocês vão precisar preencher só daqui. E daí salvar. Depois que salvar, vocês repetem para cada um dos fornecedores. Ah, o que acontece depois que eu fizer isso daí? Ou como é que eu vou saber que está tudo certo, essa etapa que eu fiz? Vai aparecer ali para vocês o Vzinho, ó, do lado de cada fornecedor. Se tiver esse Vzinho verde, tá tudo certo em relação a isso. Né? Beleza. E daí, a próxima etapa, então vocês fizeram isso, né? A próxima etapa é verificar se tem o caso de incluir alguma documentação específica, mas aí são em casos mais específicos, tá? O nosso exemplo aqui é um item de consumo, que é o que mais é pedido, então ele não tem peculiaridade nenhuma, ou seja, ele não é permanente, por exemplo, ele não é permanente, porque o permanente precisa do formulário de tombamento, né? Por exemplo, que daí precisaria depois vir para incluir, você tem que preencher e tal, né? Ou às vezes contrato, uma coisa extremamente excepcional. Então, assim, vamos pelo que é regra, né? Os outros pontos são vistos à parte, né? Então, aqui, em princípio, não tem nem necessidade de colocar nada, tá? Na pasta digital. Inclusive, um ponto relevante é o seguinte, muitas das documentações que vocês colocam, né, do DECOM, apesar de que já avançou bastante, mas muitas delas eram justamente por causa disso, porque precisava, antigamente, do ordenador dar ok, precisava de várias coisas para que a gente pudesse certificar que estava ok, para daí poder emitir. Mas considerando que é emitido pela própria unidade, isso, né, meio que libera assim de várias obrigações, de várias documentações que não tem mais necessidade de colocar. E daí a gente vem aqui em encaminhar. Desculpa, não é encaminhar, tá? Não encaminhe. Então, deixa aqui. Volta para cá. Volta a emissão de AF e vê se tá os verdinhos ali, tá tudo certo. Agora é a hora de a gente imprimir a TL. Tá? Beleza, vamos lá na minha TL. Ó, tá verdinho, tá de boa, vamos para a minha TL. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. O que a gente tem que fazer na minha TL? Aqui o ruim é que eu não consigo dar um zoom para vocês verem, sabe? Se eu conseguisse aumentar as fontes aqui, mas acho que eu não consigo. Então vai ficar meio pequenininho demais. Isso tem que aumentar aí a tela. Mas vamos lá. Como é que a gente importa essa F que a gente fez? A gente vai em centro de custo, geração de empenhos por processo. Né? Quem não tiver acesso, provavelmente isso aqui vai estar cinza, né? Então, daí já sabe que realmente vai ter que pedir, ou para copiar o perfil do colega, ou realmente fazer o pedido direto para a CETIC, né? Tá certo. E agora, vamos lá. Vamos voltar no Solar para ver qual que era o número dessa nossa F aqui. Ó, 52503. Tá? Daí a gente copia, coloca aqui, cola em processo, né? E daí a gente clica em AF, aqui, ó. Ele vai trazer a estrutura do 23080, buscar. Tá vendo que ele já trouxe várias informações? Trouxe a modalidade estimativa, o artigo pregão, tipo 12 pregão, né? Enfim, várias informações aqui. Eu trouxe o valor, quero 2 unidades ali de 74, já trouxe o valor total, trouxe a natureza com o subelemento vinculado, né? Trouxe o centro de custo, que tem relação com aquela questão dos locais, que são os padrões que a gente falou para manter, trouxe o processo licitatório, o número da licitação. Então, vocês estão vendo que vários elementos que vocês teriam que preencher manualmente, como vocês fazem serviço, eles já são importados para cá. Então, poupa muito trabalho. E tem coisa aqui que vai também ser importada, que é o CNPJ do fornecedor, razão social dele, né? O número do item, descrição do item, as especificações completas, tudo isso não precisa criar uma linha para botar o número do item, para colar a especificação, e ainda evitar de dar problema manual, né? Era um outro número, vocês botaram outro, vai devolver. Então, isso poupa um trabalho gigantesco, essa automatização. Tá?
E daí aqui a gente usa o manual como referência, tá? Ali, daí no manual diz certinho, né? O que é unidade gestora? Qual que vocês têm que usar? Que é a da UFSC, 153163. Daí o GR, qual que tem que usar? O GR de vocês, que a gente já pede nas AFs, né? Como padrão para vocês colocar no despacho, ao GR de vocês. Aqui no caso da PROAD, é o 153771. Né? Agora, assim, ó, fonte, PT-RES e atividade, isso vocês precisam ver com a CEPLAN. Tá? Precisa ver como é que estão os recursos de vocês, onde eles estão, quais são as programáticas, tudo isso vocês conseguem com eles. Tá? Então, vocês também, já por vivenciar a questão de serviços, né, dos empenhos que vocês fazem de serviço, vocês acabam tendo uma certa familiaridade com essa questão orçamentária também. Né? Mas aqui é algo que vocês conseguem buscar junto com a CEPLAN. E a gente explica ali, né, no manualzinho das telas ali, tudo bonitinho como é que é. Aqui, geralmente, o sistema tende a indicar onde tem algum tipo de saldo, onde tem alguma possibilidade, né? Então, ele vai filtrando e você vai selecionando, né? E daí tem os próximos preenchimentos, que a gente também explica lá como é que é. Mas, geralmente, para 90% dos casos, o enquadramento aqui é M, a gente só escreve M, ele já puxa a meta 12, que é o padrão. Etapa de ensino, escreve G, ele já puxa a graduação, já posso clicar no próximo. Categoria G também, que é a gestão administrativa da unidade de subvenção. Então, tá vendo? Você coloca M, puxa automático. G, clica automático. G de novo. Então, é uma coisa bem dinâmica para fazer. Unidade PI é a própria unidade. Então, por exemplo, aí no caso é a PROAD. E não precisa se preocupar porque isso está no manual, é só vocês usarem referência, copiar e colar. Aqui eu estou fazendo, mas tem uma referência lá, sabe? Tema não se aplica. Então, essa questão meta 12, graduação, e não se aplica para 90% dos casos, mas aí tem casos diferentes, por exemplo, NI, NDI, colégio de aplicação, né, eventualmente imprensa universitária, tem algumas peculiaridades que daí é diferente, né, que daí não é graduação, às vezes aqui é médio, né, etapa de ensino, então tem algumas particularidades, mas é mais a exceção, para a grande maioria dos casos, segue esse rito, né. E convênio e item de convênio são casos excepcionais, que quando tiver alguma vinculação com recurso de pesquisa, né, que daí ele já tende a, inclusive, puxar automaticamente quando vocês forem preenchendo essa parte de recursos. Então, fica realmente uma parte em branco para 99% dos casos. Tá? E é isso. Basicamente é isso. E daí o que mais vocês vão preencher é complemento histórico e observação. Isso tudo está lá na telinha do manual também, né? Mas, inclusive, eu deixei aqui separadinho. Eu vou copiar e colar. Que daí, o que vai em complemento histórico, né? É o endereço completo com CEP, responsável pelo recebimento, né? Aquilo que vocês colocam no despacho da F, né? E que a gente acaba trazendo para cá, vai lá, copia e cola aqui, vocês não vão precisar mais botar no despacho da F, de novo, vocês vão colocar direto aqui. Né? Então, já otimiza o trabalho. Vamos botar direto aqui e vamos, né, tocar por aqui nesse caso. Tá? E aqui também a finalidade que o DCF exige, assim, a finalidade de utilização do material. Né? Esses detalhes, telefone, e-mail institucional, e-mail setorial também, né? Toda essa questão para orientar o fornecedor, né, como é que ele vai fazer, para agendar a entrega. E daí em observação tem esses dados aqui também, e daí em observação vem, às vezes, eventualmente dados orçamentários, se a entrega é total ou parcelada, né, que em muitos casos acontece de ter que parcelar, questão de alimentos, né, ou determinados outros tipos de material que tem essa característica, né, então deixar isso bem claro, né. Então, preenchendo esses dois pontos e esses dados aqui embaixo, a gente pode clicar já em cálculo, né, ó. Ele vai começar a fazer o molde do que vai ser o empenho. E ele está fazendo todos os levantamentos. Ó, então, tá vendo aquilo que a gente comentou? Ele já traz a razão social, já traz CNPJ, natureza com subelemento, número do item, código CAT-MAT, que também precisa, né? Descrição, tudo bem completo e de uma forma complementar com aquilo que vocês preencheram nessa parte superior, tá? E daí, qual que é o próximo passo? Né? Depois de conferir isso. Daí vocês já poderiam gerar um empenho. Só que antes de gerar um empenho, qual que é a orientação, né?
já usar esses dados aqui do fornecedor, antes de emitir, para consultar como é que está o SICAF dele, né? Para ver, porque um elemento para encaminhar para a digitação do DCF, empenho, precisa do SICAF. Ele tem que estar regular ali, né? Receita Federal, esses detalhes ali, né? FGTS, trabalhista e estadual, né? Então, tem que estar isso certinho. Então, a gente usa esse CNPJ aqui e vai lá e consulta nos sistemas. Então, vamos dar uma geral nele para ver como é que está o negócio. Ó, SICAF vocês consultam, tem que entrar lá no Compras.gov, né? Daí eu fazer o login. Deixa eu voltar mais para a raiz aqui. Ó, entrando no Compras.gov, vai ter essa relação. Ó, e já saiu. Vamos lá. Cancelar. Aí, voltamos, né? Daí aqui, ó, a gente vem em... Cadê o SICAF? SICAF, tá vendo? Daí clicamos em SICAF. E daí são duas coisas que a gente orienta. A primeira é o credenciamento, que é um PDF que vocês pegam. E a segunda é a própria certidão do SICAF. Então, vamos fazer primeiro, credenciamento. Não se preocupe, tá? Isso daqui, nível 1, credenciamento. Toda a orientação está lá escrito no guiazinho. A gente cola o CNPJ e ele já vai puxar essas relações, né? E daí a gente vem até aqui embaixo e clica em relatório. Daí ele já salvou o credenciamento, né? Beleza, depois eu vou lá em downloads e eu tiro junto com o SICAF. Por que a importância do credenciamento? Só para explicar para vocês. Você já deve ter percebido que nos empenhos que a gente manda tem sempre o credenciamento. É por causa dessa vinculação do fornecedor com o SICAF, né, que é obrigatória para a licitação, inclusive de manter o seu cadastro atualizado. Ou seja, então no momento do empenho, quando se tira o credenciamento, a referência do contato com o fornecedor é o que está cadastrado efetivamente no SICAF, sabe? E não um e-mail só do fornecedor no Nemetel, né? Que às vezes não necessariamente está compatível com o que está no credenciamento que é o SICAF, que é o com o qual ele tem essa obrigação de manter. Então, essa é a importância, tá? E outras coisas também relevantes, por exemplo, aqui vai dizer da cidade onde ele é, e estado, né? Uma informação que é importante para se tiver problema com certidão, já facilita, vocês já sabem. Por exemplo, aqui se disser Laje e Santa Catarina, você já sabe, se tem um problema com a certidão estadual, já sabe que a gente tem que ir no site do Cefaz SC, né? E daí pegar a certidão estadual, conforme as orientações lá do DCF, né? Mas é basicamente isso. Então, ajuda muito vocês, né? Em vários momentos. Por isso é importante o credenciamento. E o próximo é o próprio certidão do SICAF, né? Então, a gente vem aqui, já consulta. Ó, já colocamos situação do fornecedor. Daí ele já abriu. Deixa eu só trazer esses dois para cá. Trazer esses dois para a área de trabalho. Área de trabalho. Cadê? Aqui, área de trabalho. Ó, eu vou trocar aqui, tá? Como credenciamento. Certidão SICAF. Vamos ver como é que é o credenciamento. Ó, aquilo que a gente conversou. Credenciamento, como é que é? Ele mostra essas informações do fornecedor, aquilo que a gente falou da importância, né? Se der problema de certidão, você já tem os dados. Tem o telefone atualizado com e-mail também. Então, a notificação que vocês forem fazer, obrigatoriamente vai ter que contemplar os e-mails que estão aqui para garantir, né? Claro, vamos botar, se tiver na minha TL ali, a gente vai ver. Coloca também, mas tem que vir principalmente esses daqui, né? Inclusive de contato, ó. Aqui a gente vê que tem 2 e-mails, colocar todos. Então, ele tem essa importância no credenciamento. E daí tem a certidão SICAF. Então, daí é aquilo que, a princípio, você já tem certo costume de lidar também, né? Mas ver aqui se tem impedimento de licitar, né? Se aqui constar, verificar se tem um problema com a Administração Pública Federal ou com a UFSC, que pediria aquisição, mas tende a não ter, são casos mais excepcionais, né? Mas são detalhes para se olhar. E daí precisa sempre estar ok esses 3 pontos aqui, da regularidade fiscal e trabalhista, e também a estadual. Municipal, não. Né? A municipal não tem problema de estar vencida. Agora,
essas três, estadual e distrital, precisa estar ok. Ah, como é que eu sei que não está ok? Se tiver sem informação, que é o caso aqui, né, da Receita Federal, se não tiver informação de validade, tá com problema, e se tiver o asterisco, também tem problema. Então, aqui no nosso caso, a gente tem problema na Receita e tem problema na certidão estadual. Então, a gente vai ter que buscar essas certidões para ver se ele está regular e está tudo certinho. Porque se ele não tiver, o que nós vamos fazer com a nossa F? Não deu certo, daí a gente tem que arquivar. A F, como é um item só, né? Se tivesse mais, daí tem que ver para excluir o item, senão vai arquivar a F. Então, tem essa importância, né, dessa conferência do SICAP. Tá? Aqui é o caso, que o fornecedor estava todo regular, que eu falei para vocês, o exemplo foi todo montado com isso há uns dias, e do nada ele teve um problema na receita e a gente não conseguiu tirar mais a certidão, inviabilizando a compra. Que é aquele negócio que a gente falou do risco, viu? Alguns dias. É a diferença entre ter ou não ter o item. Por isso a importância dessa dinamicidade, né? E de vocês tendo essa autonomia, vocês garantem que evitam situações assim. Tá? Uma coisa boba, mas... né? Enfim, vamos lá. Então, tendo alguma inconsistência aqui, a gente vai lá direto no site de onde tem o problema. Então, ali no caso da Receita Federal, a gente vai lá em CND RFB, mas tem os links de certidão negativa no site do DECOM, tem no site do DCF também, mas aqui a gente vem direto aqui. Pode jogar o CNPJ. É legal usar esse TMTL porque ele não está vinculado com ponto nem nada, então vocês jogam e ele vem bruto, assim, não tem que apagar nada, bem certinho. Ó, tá vendo que aconteceu isso daqui? Quer dizer que tá dando problema, né? Provavelmente está com problema mesmo e a gente não consegue regularizar. Então, não teria como seguir com a aquisição. Né? Quais alternativas? Mandar um e-mail para o fornecedor, pegar o e-mail do credenciamento, mandar um e-mail para ele, ver se tem uma perspectiva de resolver. Muitas vezes eles resolvem, tá? Isso que é interessante. Muitas vezes, realmente, às vezes a inconsistência de sistema, não é sempre assim, ferrou, né? Então, assim, isso que é legal. Daí, como vocês são os interessados diretos, se tem alguma inconsistência, já vão buscar um contato direto com o fornecedor. É tudo mais prático, sem intermediação, né? Tem muitos intermediários no processo. Então, isso facilita bastante. Então, aqui, a orientação é tentar ver com o fornecedor, mas, por enquanto, não dá para mandar para o DCF. Né? Vocês não vão conseguir criar o processo para o DCF e mandar por causa disso. Já a estadual, eu já tinha feito a consulta, né, no momento do teste lá, e estava certinho. Da estadual, fui lá, né, vi que era do Paraná, que é aquilo que a gente falou do credenciamento, fomos lá no Cefaz Paraná CND, colocamos o CNPJ, ok, está válido até 2025. Daí, vocês vão salvar essa peça junto com o credenciamento e o SICAF e botar dentro do processo de empenho que vai para o DCF. Então, essa é a orientação. Claro, da forma que está agora, meio que, né, se vocês não conseguirem resolver com o fornecedor por e-mail, não vai dar certo, né? Meio que perdeu. Mas eu pensei em a gente seguir até o final como se desse para fazer, para a gente não perder o fio da meada e não perder o exemplo, né? Essa dinâmica, tá? Então eu vou seguir como se tudo tivesse certinho, como se fosse há 3 dias, tá? Para a gente ter o exemplo completo. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Foi. Então vamos voltar lá na MTL. Supondo que deu tudo certinho, a gente fez o cálculo, agora é geração. Só que daí vocês vão ver, porque várias coisas aconteceram nesses dias, né? Uma delas é que a PROAD não tem mais recurso de consumo, né, suficiente para compatibilizar com esse nosso empenho teste. Então vai dar um problema aqui. Mas vamos clicar gerar, ó, viu? O que vocês clicam ali é geração, tá? O que vocês vão ter que clicar é geração. Daí ele vai dizer assim, em vez de dar essa mensagem de erro, ele vai dizer empenho emitido. A tela está lá na apresentação de vocês, com sucesso, né, certinho. Empenho emitido. Daí vocês vêm aqui em empenhos, nesse botão, e daí vai ter relação dos empenhos. Daí vocês conseguem imprimir a relação em PDF, né? Então ele já salva os PDFs certinho para vocês. E daí depois que você tiver ele em PDF e tiver tudo certinho, é o momento de fazer o processo de empenho e mandar para o DCF. Que é isso que nós vamos simular agora, tá? Deixa eu só puxar aqui para mostrar para vocês, tá? É que aqui a gente não tem a referência da SNE emitida, porque não deu para emitir, né? Aquelas coisas. Mas olha só, 8436, tá? Que é a que eu tinha emitido
aqui já deu outro problema, mas enfim. Vou mostrar para vocês como é que é aqui. Ó, a SNE, como é que foi feita. Essa SNE que foi gerada depois de clicar em geração, né? E daí ela dá o número da SNE, vocês conseguem consultar em solicitação de empenho, emitir nota de empenho. Daí quando vocês colocam o número da solicitação de empenho, ela vai lá e puxa. E daí quando vocês consultarem, vocês vão lá, salvam em PDF, né? E daí vocês vão ter o PDF. Pode salvar assim, SNE, aqui o caso, né? SNE 2024-08436. Então tem todos os dados aqui que a gente comentou, tá tudo aqui, tá o item, tá tudo certinho, né? E também traz o número da F, né? E lembrando, inclusive, que, né, reforçando que o DCF só digita os empenhos que tiverem número de F, né, que foram feitos por F, né? No caso de licitações de materiais que são conduzidos por F, né? Como naturalmente é o caso das AFs, que vocês têm mandado para a gente, que agora vamos fazer, tá? Então, por isso a relevância de sempre fazer pelo fluxo. Precisa ser feito pelo fluxo, né? É obrigatório nesse caso, realmente. Inclusive, aqui traz essa vinculação, tá? Então, beleza, a gente tem credenciamento SICAF, o SICAF, vamos supor que estivesse tudo ok, né? Tudo corrigido. Você já tem SNE, tem essas documentações que a gente tirou no SICAF, agora a gente tem que fazer o nosso processo de empenho para mandar para o DCF. Vamos lá fazer ele, então. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ó, a gente vem aqui em SPA, Cadastro de Processo Digital, e daí vou começar a fazer. Vocês já podem começar aqui com o seguinte, interessado na UFSC é o próprio CNPJ do fornecedor. Deixa eu tentar voltar lá na minha tela para resgatar o CNPJ do fornecedor. Está aqui. Ó. Vou consultar, vou colar aqui. Tá vendo? Vocês colam ele, né, essa informação, colam aqui, ele já vai puxar. Forline Shop, tal. Já podem preencher direto o assunto, que é 454, que mostra a vinculação com o empenho. E número de solicitação de empenho é aquela que nós tínhamos, que a gente estava vendo ali, que é 8436. 2024, 8436. Então, vamos lá. 2024, 8436. Daí dá um tab. Tá vendo que aqui ele já puxa o detalhamento? Certinho, né? Claro, aqui assim, vocês vão dizer, cara, puxou uma coisa nada a ver. É porque eu excluí esse empenho. É quando tu exclui, o próximo empenho que alguém for fazer, né, na universidade e tal, vai encaixar nesse que ficou vago, tá? Por isso que tá puxando essa informação nada a ver. Tá? Mas, sim, se eu não tivesse excluído, puxaria certinho. Tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Ok, próximo. Concluir. Ele deu um número, é sempre bom, né? Igual a gente fez com a F, reservar num canto e tal, você já tem o número do seu processo. E agora a gente vai botar as peças nele. Vamos lá, em peças. E aqui a gente vem e vai colocar as peças. Ó, selecionar um ou mais arquivos. Abrir envio de arquivos. Aqui vamos colocar SNE. Vamos colocar o credenciamento do SICAF. Vamos colocar o SICAF. E vamos colocar a CND estadual. Como se tivesse corrigido, né? Então é isso que precisa para 99% dos casos. Se for permanente, daí aqui, ao invés de vocês botarem na F, o documento de tomamento, né? Formulário de tomamento, vocês vão colocar aqui no momento do registro do empenho, tá? Como uma peça a mais. Mas são casos muito mais excepcionais. Enviar. Bom, aqui ele deu um erro, mas enfim. Vamos considerar que... Deixa eu ver. O que deu agora? Deixa eu fechar aqui. Ele deu um erro para incluir, mas enfim, vamos abstrair e pensar que realmente está tudo certo. Basicamente é tentar ver se o arquivo não está corrompido. Isso pode acontecer bastante com vocês também. Já deve ter acontecido. Daí tem que ir lá, tentar salvar um novo PDF, enfim. Mas é isso, então precisa da SNE em regra, o credenciamento do SICAF, do fornecedor, e o SICAF regular. Se tiver algum ponto irregular, vai ter que estar corrigido e sanado. Se não tiver sanado, daí não tem como encaminhar o processo de empenho para o DCF,
E a orientação é arquivar a F, se for um item único, ou excluir esse item do rol dos itens lá da F, para daí deixá-la ela certinho com o que efetivamente vai ser utilizado. Tá? Supondo que está tudo certinho, qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer? Clicar em processo, encaminhar, o motivo da tramitação pode botar para providências, e aqui o encaminhamento é para registro do empenho. Né? A tarefa é encaminhar para outro setor, e aqui o setor é o setor de empenhos do DCF, SE/DCF, tab, e puxou. Então tá aqui. É isso, sabe? E daí encaminhar. Claro, não vou encaminhar, senão o DCF vai ter um treco, né? Que negócio doido é esse? Né? Mas, só para mostrar para vocês, tá? Que é isso, esse é o caminho. Quando for para o DCF, tá lá na mão deles e pronto. Ah, tá. Só antes, eu acho que eu pulei uma etapa importante, tá? Antes de vocês mandarem para o DCF, peçam para o ordenador assinar a SNN, senão vai voltar do DCF sem a assinatura do ordenador. Então precisa. Ele não precisa ter cargo do processo, né? Tá, não precisa tramitar para ele, né? Com o número ele consegue assinar direto, mesmo sem estar na fila dele. Então, vocês vejam qual fluxo fica melhor para vocês, qual for mais dinâmico. A partir do momento que o próprio ordenador de vocês assinarem aqui, tiver tudo certinho, reconhecido, inclusive, isso é importante, né? Tem que ter o reconhecimento aqui da assinatura digital. A partir daí é possível encaminhar para o DCF. Encaminhou para o DCF, naquele passo que a gente fez, o que a gente tem que fazer agora? A gente não pode se esquecer que tem a F, né? Então, por exemplo, assim, a gente fez a F, deu os Vzinhos lá no fornecedor, nos lápis. Opa, tá tudo certo. Agora é o momento de MATL emitir o empenho, ir esse CAF, tal. E depois criar o processo. Criou o processo, mandou para o DCF, agora é a hora de voltar para a F e fechar, que é um fechamento imprescindível. E aqui é um ponto bem crítico, porque acaba passando batido para determinadas unidades. E não pode, tá? Porque senão compromete o saldo de todo mundo. Vamos voltar lá na F. Cadê a nossa F? A nossa F está aqui. Fila de trabalho, emitir a F. Opa, ele já vai emitir a F. Calma aí. Vamos lá. Tá. Emitir a F. Poxa, fiz todos esses passos, segui bem o rito, deu tudo certo, mandei para o DCF. E agora é o momento de encaminhar a F adiante. Encaminhar para emissão de empenho. Você vai dizer, pô, mas eu já emiti o empenho. Não, mas é o fluxo, e é o fluxo necessário, precisa disso para baixar os saldos automaticamente no sistema. Né? Precisa dessa tramitação. Né? Então, só vamos esperar o sistema processar aqui. Vamos lá. Tá, beleza. Então, precisa desse encaminhamento, tá? Assim, não é o certo e não é para fazer, porque o dano é muito ruim, arquivar aqui direto. Não é para arquivar, não é para vocês arquivarem a F aqui, é para encaminhar para emissão de empenho. Isso é vital, tá? Ou nem ajustar pedido, né? Nem arquivar protocolo, isso não é para acontecer, e nem outros fluxos, é para encaminhar para emissão de empenho, tá? Isso é bem importante. E daí aqui vocês podem colocar aqui, ó, emitida, SNE, X, né? Deixa eu copiar aqui. Emitida, SNE, tal. Para baixa de saldo. Assim. Então, vocês têm duas opções. Ou colocar essa SNE dentro como peça e referenciar no despacho, ou só escrever no despacho o número da SNE dizendo que é para baixa de saldo. Por que isso? Para não ter aquilo que a gente falou, de duplicidade, emissão e duplicidade e tal. Né? Então, sempre encaminhar adiante. Isso é fundamental. Ok? Daí a gente clica não vou clicar em encaminhar para não dar treta aqui, né? Mas é essa a orientação. E, ok, fiz isso. Daí agora, qual que é a perspectiva? O que vai acontecer? Né? Agora, aquele processo que a gente encaminhou lá, né, para o DCF,
vai voltar do DCF, né? Eles vão analisar, fazer o registro e tal, e quando voltar eles vão dizer assim para vocês, né? Vai chegar na fila de vocês dos recebidos, não recebidos, tá? O processo de empenho, ele não tem um fluxo igual a F. Ele vai vir aqui em recebidos, não recebidos, como vocês já costumam lidar com o serviço. Eles vão receber e vão ver, ó, para a ciência da digitação do empenho na data tal. Eles vão colocar o arquivo da digitação do CIAF. A partir desse momento, é o momento da notificação do fornecedor. Então, é o momento que a gente tem que notificar o fornecedor, fazer um e-mail de notificação para ele e dizer, olha, fornecedor, está aqui o empenho, está tudo certo, está digitado no sistema do governo federal, as orientações são essas, essas, essas e essas, e é isso aí. Então, a gente manda esse e-mail para o fornecedor, para todos os e-mails dele, tá? Ou seja, todos do credenciamento e também do MTL, né? E daí, em cópia, a gente coloca em cópia todos os responsáveis por recebimento, né? Então, assim, e-mail setorial, né, da unidade, quem efetivamente vai responder, a gente coloca todos os envolvidos ali, para que eles possam acompanhar, né, o recebimento, tenham ciência que saiu efetivamente esse empenho, né, possam se organizar para receber, enfim, lidar com alguma dúvida eventualmente do fornecedor. Então, aí que está a relevância, né? Eu vou abrir aqui para fechar, um modelo de e-mail. Deixa eu ver se eu só vou do rascunho. Não, mas eu vou aqui. Eu vou pegar um de exemplo para a gente construir aqui na raça, tá? Aí vocês vão perguntar, poxa, isso daqui tá lá no manual? Esse texto aí do e-mail de vocês, que aí tu abriu do teu? Não, tá. O texto tá lá, fica tranquilo. Tá lá, toda essa orientação tá lá, como vocês fazem e-mail, as orientações, esses textos, tá tudo certinho lá, tá? Então, tranquilo. Daí aqui, ó, inclusive a gente orienta aqui, né, como preencher, né? Que aqui a gente cita a nota de empenho, NE, né, e a SNE, que é o que vocês vão ter que preencher no título, né? A SNE é aquele número que nós já temos. 2024, eu vou até abrir aqui. Ó, 08436. Vamos até copiar aqui. Colar. Tá. Tá, e a nota de empenho NE, o que é? Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo que aqui na parte da SNE tem um campo que se chama número do documento? Tá vendo que ele está branco, né? Ele está em branco porque ainda não foi para o DCF, né? E eles não digitaram, não fizeram atribuição. Mas quando esse processo voltar lá na fila de não recebidos de vocês, DCF digitado, quando vocês consultarem de novo no MTL, essa SNE, né? Vocês vão ver que vai estar um número, vai ter um número do documento aqui. E é esse número do documento que nós vamos precisar botar lá no título do e-mail, que é o número da NE, que é o número do empenho propriamente dito, né? Que é o que fica no sistema do governo federal, da transparência. Então, essa referência a gente precisa passar também para o fornecedor, tá? Vocês vão dizer, poxa, mas eu vou ter que fazer tudo isso, ter que consultar de novo na MTL? Não. No próprio processo de empenho para o DCF, encaminhar para vocês, vai ter lá uma peça, né, dizendo ali, né, digitação de empenho, NE e tal. Ou seja, eles já vão dar um número lá. O número já vai estar lá como peça. Então, vocês podem consultar lá também, para colocar no título do e-mail. Então, são esses dois pontos que a gente precisa colocar aqui. Essa parte da SNE, que a gente já tem, e a parte DNE, que vai ter no arquivo de digitação do DCF, ou se a gente consultar de novo a SNE no MTL. O resto é um texto padrão, que vai estar lá nas orientações, e daí aqui a gente, né, a gente já vai ter o para e o cópia. A gente vai adicionar cópia para ter esse campo, e daí no para, o que a gente vai colocar? Vai colocar os e-mails do fornecedor. Vou pegar aqui o credenciamento dele. Já vamos colocar os e-mails do credenciamento, né? Já vamos lá. Para, e-mail do credenciamento. Esse daqui. Vamos ver se tem mais um no credenciamento para garantir. Ó, tem o do responsável do cadastro, vamos botar também. Na dúvida, né? Bom, o que for, vai. Aí, ó. Foi. E o que a gente pode fazer também, complementarmente, né? É ver no MTL. Vamos ver lá na SNE.
para ver se tem mais algum. Ó, aqui diz que é o mesmo do CICAF, né? MPVM documentos. @gmail, é a mesma coisa. Então, tá atendido. Então, tá tudo certo. Deixa eu voltar lá para cá. Então, e-mail do fornecedor, que é a parte do para, está tudo certo. Cópia. Então, aqui vão ser os e-mails setoriais, né? E o e-mail da pessoa. Vamos supor que eu vá receber, tá? Então, eu vou usar meu e-mail setorial, né? Vou usar meu e-mail setorial, que já vai estar na SNE, né? Como a gente já viu, né? Ele já precisa estar lá. Que é aquilo que vocês põem no despacho, ele já vai estar na SNE diretamente. Mas vou dar um exemplo. Vou colocar KX, o meu e-mail setorial, e o meu e-mail, porque eu vou receber. Tá? Pronto. Guilherme Batista UFSC, KX. Pronto. E-mail setorial individual da UFSC, né? E é isso, daí tem essa documentação de optante pelo Simples, mas também tem a orientação para ele baixar, que é um padrão ali, até a orientação do DCF, né? E daí anexar um arquivo, daí aqui a gente coloca a SNE que a gente gerou. Então, deixa eu botar aqui a área de trabalho, a SNE que foi gerada, né? Enviar arquivo, e é isso aí. Eu vou até salvar aqui com esse exemplo, tá? E daí é isso. Daí vocês vão enviar, né, para o fornecedor. E a partir desse momento, né, a partir do momento da confirmação, outro ponto bem importante, tá? Para fechar. Essa parte é sempre deixar marcado, tá? Confirmação de recebimento e recibo de entrega, os dois. Tá? Por quê? Porque o que a gente considera, conforme edital, ITR e tal, como confirmação, é a entrega na caixa de entrada do fornecedor. Não é a confirmação de recebimento dele. Não, é algo anterior. É a entrega. Chegou lá no servidor do e-mail do fornecedor, chegou. Opa, está atendido. Então, já está tudo certo. Entendeu? Então, isso é a confirmação que a gente usa de referência. Ah, mas eu só recebi confirmação de recebimento. Não tem problema, tudo bem. Mas vocês sempre vão receber primeiro o recibo de entrega, né? Que é o retorno do servidor do e-mail de destino dizendo, ó, está ok, chegou lá. Né? Então já dá uma segurança e uma dinamicidade também para aguardar a entrega e o recebimento. Né? E daí, fechando isso e tendo a confirmação depois, é encaminhar o processo para o responsável para o recebimento. Né? Daí encaminhar para a fila do responsável, para o setor responsável, aquele que veio do DCF, né? Dizendo que foi notificado, que agora é só aguardar e vai ficar na fila da pessoa para depois fazer o recebimento, o pagamento, e daí conforme todas as orientações do DCF. Né? Então, basicamente, o fluxo é esse. Está tudo previsto ali certinho Deixa eu voltar aqui. Está tudo previsto certinho ali no manual, né? Todos os pontos. E aqui tem todas as telas que a gente falou. Ó, como é que funciona, qual que é a dinâmica, né? Que a gente falou, a parte do lapisinho, como é que é. Ó, só depois que está verdinho, está liberado para... Né? Depois que está verdinho, está no fornecedor, está liberado para importar. Como importa, quais são as informações, né, que a gente tem que transpor ali. O que a gente viu, que é o credenciamento, que é o CICAF, que precisa ver. A SNE gerada, que é a nossa SNE de referência. Depois de feito isso, vamos fazer o processo para o DCF. E daí coloca os dados. Né? Daí, antes dessa etapa aqui, que faltou um lembrete, né, que precisa da assinatura do ordenador. Né? Depois que o ordenador assinar, tem essas peças. A gente encaminha, né, o processo para o DCF. Depois que encaminhar o processo para o DCF, o que é? A gente tem que voltar lá na F e não esquecer de encaminhar para o DECOM, né? Para o gestor de solicitações, referenciando a SN emitida. Para quê? Para o sistema automático de saldos funcionar, para não ter inconsistência no sistema. Porque se der problema no gerenciamento de saldo do sistema, é como se a gente ficasse às cegas. Ninguém vai saber qual que é o saldo real, só vai dar problema. E não tem sentido, né? Não tem sentido. A gente precisa fazer certinho e sempre se ajudar. Então, acho que esse é o intuito colaborativo, né? Para manter as coisas funcionando. E daí, a partir daí, fazer esse encaminhamento para a KX. E aqui a parte da notificação que a gente viu, né? Mais ou menos de como é que é a estrutura, como é que funciona, as explicações ali. Então, assim, em suma, foi isso, tá?
Agora, não sei, vamos ver as dúvidas, como é que estão aí, como é que estão. Deixa eu voltar aqui. Beleza. E o pessoal, vou começar a ver as dúvidas, tá? Deixa eu ver. Tá. Tem uma dúvida da Raquel. Um apontamento, né? Seria bom se desse para programar um setor de origem universal e esses itens migrassem para lá 30 dias antes do vencimento. Tipo assim, uma ideia, né? Para pensar. Tanto é que é uma coisa, mas tem toda uma complexidade realmente, mas não deixa de ser algo para se, né, considerar e tentar trabalhar em cima. É realmente interessante. Viu, Raquel? Valeu pela ideia. Tudo coisa que a gente vai indo alinhando com a CETIC, né? Tanto é que várias coisas a gente tem melhorado, né, com base no que foi mudando e ajustando, né? Inclusive até aquele sistema de saldos que tem os dois, né? Um deles vocês conseguem ver certinho até as AFs e a execução, né? Que é diferente daquela tela que a gente mostrou para vocês antes. Então tem várias coisas bem legais do sistema que estão sendo melhoradas, e até com base no feedback de vocês mesmos, né? Muito com base no feedback de vocês. Né? Tinha relatórios ali que não tinha especificação dos itens, tinha numa sessão, mas não tinha no relatório, vocês tinham dificuldade, né, quando passava para os professores, para os técnicos ali, de identificar, às vezes saber a minúcia, agora já tem nas duas telas. Então, assim, estão tendo vários avanços graduais, assim, coisas que a gente vai visualizando, mas muito coisas que realmente vocês vão apontando. Então, é legal essa construção coletiva, essa participação que a gente está tendo. A gente realmente só tem a agradecer vocês. Ali no caso da Leira, no caso de o fornecedor estar irregular, no CICAF, o impedido de citar, podemos deixar a F e o empenho gerados e aguardar uns dias para ver se regulariza e encaminhar depois ao DCF? Ou é preciso excluir tudo e abrir novamente depois? Oi, Leila, bem observado. É possível sim, tá? É possível. E é esse que é o lado legal da coisa. Fica no domínio de vocês, né? Então tem essa flexibilidade também, né? De porque estão com vocês vão acompanhar. Às vezes é que nem se falou. Às vezes tem uns dias para o fornecedor regularizar, né? Às vezes troca o e-mail e diz, poxa, preciso de uns 2 dias, e daí eu consigo. Daí depois ele vai lá e manda a certidão, né? E daí salva o item, né? E daí não precisa ter o retrabalho, ele exclui, e daí daqui a pouco regulariza e muda de novo. Então, justamente isso, assim, está na mão de vocês, vocês conseguem organizar, né, certinho. E, claro, desde que realmente acompanhar até a finalização, né? Se realmente a finalização for por algo que não dê certo, fazer todos os ajustes necessários, não deixar mais o item ali, ou se for de um único item, arquivar, né? Enfim, e daí fazer esses ajustes finos assim, né? Só para não deixar o que não pode, eu vejo, deixar ali, né? Tipo, meio que deixar a F parada, mesmo que já tenha tido uma conclusão, né? Positiva ou negativa, mas deixar ela ali parada em stand-by, meio que, né? De uma forma fixa. Eu entendo que não, ela tem que ser dada uma providência, seja para ajustar ou para não ajustar, e depois encaminhada a CAEX. Isso é uma coisa que precisa mesmo, apesar desse tempo, né? Mas é isso mesmo, viu, Leila? O objetivo é esse. O objetivo é vocês. Está na mão não de vocês esse gerenciamento. É isso aí. Tem uma pergunta da Jo. No caso de o setor não está, no caso de o setor não estava fazendo empenho, agora cabe ao setor emitir o empenho? Viu, Jo? Não sei se eu entendi, mas por exemplo, assim, até dia 15/9, né, a gente foi recebendo as AF, estava recebendo normal, como é o nosso prazo, né? Mas a partir desse prazo, em tese, a gente não receberia mais pedidos, né? Porque findou o prazo, daí tem todo aquele acúmulo e fica aquela correria para tocar até o final do ano, né? Até o prazo do DCE. Só que daí, o que aconteceu? Para isso não ficar tão restritivo e considerando todos os avanços do sistema que a gente já tem, né, que possibilitam tudo isso, né? Isso também não, o que está acontecendo não é de graça, assim, digamos, não é em vão, né? Teve toda uma construção para que possibilitasse a gente chegar onde a gente está hoje e possibilitar isso para vocês, que é a construção automática dos saldos, a vinculação com os setores origem,
toda a dinâmica do fluxo, a questão das UGRs, centralização das UGRs. Então, foi tudo uma construção para a gente poder chegar nesse, né, momento e vocês terem essa possibilidade de tocar de forma autônoma, né? Então, nesse teu caso, seria o caso de realmente, seria uma possibilidade a mais, né, até o prazo da CEPLAN, né? Só que daí vocês, né, teriam essa possibilidade de vocês fazerem aí mesmo, né? Porque a gente faria os até dentro do prazo. Então, seria mais ou menos essa a dinâmica, né? Mas qualquer tiver mais dúvida, pode falar. O Douglas, né? Eu tenho uma do Douglas aqui, ó. Como experiência, faço uma ressalva sobre o envio de AF para baixa de saldo somente após o retorno do processo pelo DCF. Se enviar a AF antes e ocorrer algum problema, pode gerar no retrabalho. Tá. Tá, sim. Tá. Tem isso, né? Porque daí pode ser que, até a gente comentou depois, justamente por causa desse ponto, assim, de vai que manda para o DCF e dá alguma inconsistência, e depois perde, justamente dá o efeito reverso, mas daí a gente já encaminhou a F para CAEX, para emissão de empenho, sabe? Então, daí, com essa posição definitiva do DCF, é uma garantia que, pô, digitou, finalizou, sabe? Assim, por esse motivo que a gente orientou mais ou menos o passo dessa forma. Mas, enfim, se vocês visualizarem que facilita de outra forma, ou até mesmo pela experiência, né, que vocês já costumam fazer realmente há um tempo, já de uma forma autônoma, né, se a experiência já mostra que tem que fazer alguns ajustes finos aí nesses fluxos, ok, desde que esses caminhos sejam seguidos, né, eu entendo que desde que efetivamente eles sigam os seus caminhos, aí, que a F efetivamente não deixe de vir para o DECOM, devidamente ajustada, desde que o processo de empenho correspondente que vocês criaram siga necessariamente para o DCF, né? Acho que entendo que cumpridos esses pontos, tá beleza, sabe? Acho que daí cada unidade vai vendo o que é melhor para si, ajustando, né? Fazendo esses ajustes pontuais. Mas é muito importante a tua contribuição justamente por isso, né? Inclusive, um ponto relevante é justamente essa questão de empatia e colaboração entre as unidades. Isso é muito relevante, eu vejo principalmente nesse momento, porque a gente tem unidades, né, algumas unidades que fazem os seus empenhos já, né, de uma forma autônoma, né. Então, a exemplo do Douglas, fazendo enquanto Blumenau, agora fazendo enquanto Araranguá, né, e outros casos, tipo ali tem o caso do Runa, enfim, e algumas outras unidades. Mas ainda não é, enfim, a grande maioria, mas tem uns casos. Então, a gente já tem essa expertise, já tem essa noção. Então, é muito legal justamente isso, né? Pô, a gente vai ter que fazer agora nesse caso. A gente vai ter um empenho para fazer nesse período. Mas estou com muita dúvida. Poxa, daí já sabe, tem a orientação da gente, pode entrar em contato com a gente, mas também entrar em contato com o pessoal que está fazendo, né? Na prática. Porque também tem essa vivência também, enquanto unidade, né? E não enquanto DECOM. É importante essa construção coletiva da gente, né? Um vai ajudando o outro, né? E vai facilitando, né? Vai facilitando pra caramba. Ah, tá. Beleza. Não, isso mesmo, Douglas. Tá certo. Então, o que tu falou o Douglas disse que realmente é aquilo que a gente passou, só que eu acho que talvez pelas telas, pela ordem das telas, não tenha sido isso, eu acho mesmo, né? Enfim, depois a gente vê ali se tem que ajustar alguma coisa, mas é isso. Então, fechou. Então, bateu. É isso aí mesmo. É esse fluxo que a gente comentou mesmo. Ó, a Jo falou uma última dúvida. Ó, independente da situação atual de vencimento de prazo, esse trabalho de emissão de SNE continuará com o setor? Minha preocupação é com disponibilidade de pessoal para mais essa tarefa. Ô, Guilherme, Pode falar. eu até tinha conversado com a Jo ontem. Assim, ó, Jo, na verdade, assim, ó, é uma alternativa, até no início da reunião ali, até o título da nossa apresentação, é uma alternativa para as unidades, né? Como a gente não tem condições de processar tudo, a gente tem um prazo que é menor do que o do DCF para os empenhos, né? Até porque a nossa equipe é reduzida. E anteriormente, nos anos anteriores,
Agora, por exemplo, no final do prazo do DECOM, não teria mais como fazer empenho. E a gente ofereceu essa alternativa para as unidades fazerem. Então, essa reunião é justamente para mostrar para vocês como fazer direto sem passar pelo DECOM. Mas é só nesse período. Depois, se não tiverem condições de fazer esses empenhos nas unidades, continua normal mandando para o DECOM. Depois que passar o exercício, pode continuar mandando para o DECOM, não tem problema. É só uma alternativa para resolver agora, né? Putz, encerrou o prazo do DECOM, não consegui mandar os empenhos que precisava. Estou precisando do material, é urgente. Tem essa alternativa ainda de mandar, né? Mais uma possibilidade de operacionalizar isso, Jô. Aí, no caso, mas depois pode continuar mandando para o DECOM, não tem problema. Ok, Guilherme, é sempre uma preocupação nossa, né? Aqui a gente tem uma estrutura muito pequena, é o coordenador e um assistente administrativo para fazer toda a gestão do bioterra. Então, quando chega mais alguma coisa, é a nossa preocupação com o tempo e com a sobrecarga também, né? Mas agradeço o apoio de vocês, foi muito bom acompanhar essa reunião. Obrigado, Jô. E assim, e essa funcionalidade, como o Guilherme falou lá no início, ela vai ficar disponível. Vamos dizer que chegue uma situação ali onde vocês precisam de muita urgência para emitir um empenho, né? Esse a gente quer agilidade, a gente vai fazer direto. Vocês podem fazer, vai ficar aberta essa funcionalidade. É muito mais rápido, não precisa passar pelo DECOM, já vai direto para o DCF, vocês vão ter um retorno muito mais rápido desse empenho já emitido, né? Em situações também de urgência, né? Então também vai ter essa agilidade. Com certeza. Obrigada. Acho que as dúvidas ali que tinham no chat, né, Guilherme, eu acho que já foram sanadas ali. Então, acho que a gente já pode encerrar a reunião aqui. Tem mais uma ali, da Elaine. Guilherme, não sei daí, consegue esclarecer ela ali? Pronto, ativei aqui. Deixa eu ver ali, em qual campo do sistema identificar a cor do MDF para o fornecedor. No caso de vocês, né, estarem tocando e tal, se fosse algo para nós, possivelmente vocês colocariam no despacho da F, né? Mas aí no caso de vocês podem colocar ali no complemento histórico, né? Uma ideia, né? Ou nas observações, né? Mas eu acho que o complemento histórico chama mais atenção. Botar bem no topo, assim, a cor do móvel, item tal, cor tal, item tal, cor tal, sabe? Ele chama mais atenção quando o fornecedor começa a ler, ele abre o campo de especificado de detalhamento, ele pelo menos já consegue visualizar, né? A peculiaridade, a distinção. Daí não mexe, não é para mexer em nada do item que já está automatizado pelo sistema, senão vai dar problema depois na CNE, né? Então o que precisa é complementar essa informação. Então, que é colocar naquele campo lá que a gente viu, né? Que é o complemento histórico, deixar bem em cima, assim, chamando atenção fornecedor, cor do item tal e tal. Que é um caso bem peculiar, né? Que a unidade precisa indicar a cor, né? Ter um hall de cores, né? Alguns casos imobiliários, sei lá, ovo, marfim, tananá, tananá, e daí a unidade tem que optar, né? Então, acredito que seja isso, né, Elaine? Mas é essa a possibilidade, tá? No complemento histórico, ali bem em cima para chamar a atenção, eu acho que seria suficiente. Eu acho que então, Guilherme, a gente vai encaminhar para o encerramento aqui da reunião, né? Acho que também a gente fica aberto para dúvidas, tem o
nossos chats para os canais de atendimento, pode mandar qualquer dúvida por e-mail, nos procurar, se ficou alguma dúvida. E lembrando que a reunião foi gravada e vai ficar disponível no nosso site, a gente vai colocar lá. E a apresentação também. E fica como um guia para vocês também tirarem dúvidas depois. E tem todas as informações também que foram passadas aqui, estão no manual de compras também, né? Então, informação tem e a gente está disponível aí para orientar no que vocês precisarem. Agradeço aí a presença de todos, né? E desejo aí um bom trabalho também a todos aí, né, pessoal? Obrigado, Guilherme, aí pela bela apresentação também. Muito bom. Imagina, obrigado. Os demais colegas do Econ também obrigado a estavam todos. presentes Obrigado aí. a todos. Valeu mesmo, hein? Qualquer dúvida, né? A gente está aí para orientar certinho, tem o chat, tudo isso mesmo. Beleza. Bom dia, então, pessoal. Até mais. Um abraço, até mais.